Então, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, nos versos 9, 10 e 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E peço isso, voltando a ler novamente, peço isso, ou seja, Paulo faz uma oração, é uma oração bastante espiritual, né, no sentido de pedir coisas espirituais para os filipenses, para que o amor deles cresça mais e mais em pleno conhecimento, para que eles venham aprovar as coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Vitalidade do Evangelho entre eles é a garantia da proclamação do Evangelho através deles, ou por meio deles. Me parece que essa é a dinâmica, né? Filipenses, como nós vimos, é uma carta da alegria, é uma expressão de gratidão à oferta missionária. Na mensagem anterior, nós compartilhamos a respeito de nas mensagens anteriores, inclusive, o contexto histórico, como começou a igreja, está registrado em Atos capítulo 16, começa com o direcionamento do Espírito Santo. Paulo tem planos, planejamento estratégico para a Ásia, Deus direciona para a Europa, e ali então ele vai para um lugar de oração, porque não havia sinagoga naquela cidade, na cidade de Filipos, uma cidade importante, colônia romana. Quem nascia então ali naquela cidade era considerado cidadão romano, então uma cidade importante, a cidade europeia, e ali é onde nasce a primeira igreja na Europa. Nasce de forma muito simples. Mulheres reunidas para oração à beira de um rio. Paulo prega, Lídia ouve o evangelho, Deus abre o coração daquela mulher. Aquela mulher era vendedora de um produto caro, né? Era uma mulher avançada para o seu tempo, em termos de participar de um comércio até internacional, vamos assim dizer. E ali então ela abre o coração, Deus abre o coração daquela mulher, e ela abre a sua casa para começar as primeiras reuniões da igreja. Então veja que começa na casa. Então, quando nós falamos de PGM, irmãos, nós estamos falando de abertura de casas para nascimento de igreja. É assim que começa, então, lá o evangelho naquela cidade. E ali, então, começa bem, só que o inimigo vem com... sempre existe batalha espiritual. E ali, Paulo, então, tem que repreender uma moça que uma escrava endemoniada, e Paulo, então, incomodado com isso, então repreende os demônios que estão ali naquela moça, e as pessoas se sentem ameaçadas com o seu lucro, porque eles tinham lucro através daquela escrava,
Então eles começam a perseguição, Paulo é preso, chicoteado, prisão, louvam a Deus durante a noite, Paulo e Silas, Deus intervém, as cadeias são rompidas, o carcereiro tenta então cometer suicídio porque se vê ameaçado por conta de não cumprir a missão como soldado ou até oficial romano, e então ele pensa, vou morrer e minha família é melhor que eu me acabe com a minha vida. Só que antes disso Paulo grita, ainda escuro, e aquela pessoa deixa de fazer o que pretendia fazer, e ele então começa a ouvir Paulo prega o evangelho, e Deus abre o coração daquele homem, e aquele homem abre o seu coração para Paulo, trata as feridas de Paulo, e aí então as autoridades ficam sabendo que Paulo é cidadão romano, querem que Paulo vá embora da cidade de qualquer jeito. Paulo fala assim, não, peraí, não é assim, eu sou cidadão romano, vocês têm que vir aqui e pessoalmente. E aí eu penso que houve um grande impacto. Então, uma família, uma escrava, uma moça, uma segunda família. Passam-se 10 anos. Paulo então escreve essa carta. Paulo está preso. E Paulo então tem boas recordações de uma igreja missional. Por que uma igreja missional? Porque é uma igreja que tem uma contribuição constante. Porque é uma igreja que tem um aperfeiçoamento, uma contribuição constante, um relacionamento ou uma relação, né, aperfeiçoante. E eles têm também o quê? Pessoalizante. Uma participação pessoalizante. Para dar uma questão mais didática, né, para vocês guardarem, alguns anotaram, deve ter sido compartilhado nos PGMs, né? Então, uma recapitulação. Entramos então nesses 3 versículos. Esses 3 versículos, então, ele fala de oração. E é impressionante como nós olhamos para as orações na Bíblia e percebemos que muitas vezes a nossa oração está distante do conteúdo bíblico. É muito comum nós orarmos por necessidades prementes, orações voltadas à questão material, e dirigindo o culto de oração durante 25 anos, eu percebi o seguinte, que as orações sempre tinham essa questão de pedir alguma coisa relacionada ao emprego, relacionada à saúde, relacionada à compra de casa, relacionada à questão relacionais. Pouquíssimas eram as orações voltadas ao crescimento espiritual. Aqui nós vemos Paulo orando por crescimento no amor. Só que, se nós olharmos aqui essa carta, não falta amor. Vejamos, quando Paulo escreve a uma igreja que possui amor, mas Paulo está dizendo assim, vocês precisam crescer no amor. Por que é uma igreja que Paulo entende que tem amor? Como eu disse, Lídia abre o coração e recebe a equipe missionária. Isso é expressão de amor. Abrir casa para pessoas desconhecidas, hospitalidade é uma marca do cristianismo. Hospitalidade é uma marca do cristão. Então, aquela mulher expressa seu amor, constrangendo inclusive a equipe, dizendo assim, fique em casa. Minha casa está de portas abertas. Muitas pessoas têm enormes dificuldades em abrir a casa para outras pessoas. Volto a dizer que essa é uma expressão de amor. Além disso, aquele carcereiro abre o seu coração para Paulo e Silas, porque imagine um oficial romano com a responsabilidade de colocar pessoas na prisão
e de repente ele passa a tratar bem. Então, quando o evangelho chega, as pessoas se sentem amadas, e as pessoas que se sentem amadas são as pessoas que amam. As pessoas que não são amadas têm dificuldade de amar. Mas as pessoas que são amadas, elas têm facilidade de amar. Elas expressam amor. Aquele carcereiro fez isso, né? A igreja inteira, durante 10 anos, expressam amor a Paulo. Porque me parece, segundo a perspectiva do Novo Testamento, que é a única igreja que faz isso. Se nós olharmos lá depois, quando chegarmos lá no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo expressa, dizendo assim, olha, nem toda igreja, ou nos parece que é a única igreja que tem uma contribuição constante, essa é a igreja. Expressão de amor. No entanto, Paulo, ele pede para que aquela igreja cresça em amor. Ele não pede por prosperidade, ele não pede por libertação, livramento, ele pede por crescimento em amor. Eu já comentei com os irmãos, mas vale a pena como até ilustração desse ponto. Durante 2 anos, de 2006 a 2008, nós participamos e lideramos o movimento de oração durante 2 anos pelos chineses, pela igreja na China. Por quê? Porque nós entendíamos que era estratégico a abertura de portas na China por conta das Olimpíadas que aconteceu no dia... A abertura das Olimpíadas na China aconteceu no dia 8/8 de 2008. Por quê? Porque para os chineses o número da perfeição não é o 7. Para os chineses o número da perfeição é o 8. Então eles fizeram questão às 8 horas da noite do dia 8, do mês 8 de 2008, iniciar, e eu estava ali. Só que 2 anos antes, começamos o movimento de oração orando para que Deus abençoasse a igreja da China. Nós tínhamos uma boa intencionalidade em fazer isso. E nós fizemos várias vigílias, orando, Senhor, abençoe os nossos irmãos chineses, abençoe a igreja da China, Senhor, tire o regime comunista, tire a perseguição, Senhor, dê liberdade aos chineses, Senhor, dê condições aos chineses terem suas igrejas, fisicamente, templos, não apenas se reunir nos subterrâneos, se reunir nas florestas, se reunir nos mares. Senhor, dê condições para que os chineses tenham liberdade. Tire a perseguição da China, Senhor. Tá. Chegamos lá, compartilhamos isso com os líderes chineses. Sabe o que os líderes chineses falaram para a gente? Agradecemos a oração dos brasileiros. Mas não é isso que nós precisamos. Perseguição para nós é uma bênção. Nós não precisamos que se alivie os fardos das nossas costas. Nós precisamos que as nossas costas sejam fortalecidas. Não queremos que tire a perseguição. Nós queremos revestimento espiritual para suportar a perseguição. Gente, mas isso estava na Bíblia. Só que nós não tínhamos percebido. Veja que essa percepção de orar por questões espirituais não é tão fácil. Porque naturalmente nós oramos por questões materiais. Não tem nada errado nisso, irmãos. Não estou dizendo que a gente não deve orar nunca. Mesmo porque eu tenho compartilhado para que os irmãos orem pelo meu pai, pela saúde do meu pai. Mas, quando nós lemos um texto como esse, nós entendemos que devemos sim orar pelas questões materiais, mas não só as questões materiais e não priorizar só as questões espirituais. Priorizar as questões espirituais. Paulo diz, eu oro para que vocês, irmãos, cresçam no amor. Muito bem, cresçam no amor. De que maneira se cresce no amor?
Veja aí o versículo 9, na parte B. Que o amor cresça mais e mais em conhecimento. Tem umas versões assim. Aqui está ciência e conhecimento. Tem algumas versões que está conhecimento e percepção. Está perspicácia e conhecimento. Outra está pleno conhecimento. Na verdade, aqui é uma ênfase. Eu procurei saber o que é perspicácia. Percepção. O que é percepção? Uma coisa tem a ver com algo cognitivo, algo que você aprende. E outra tem a ver com julgamento, discernimento. Saber o que é certo e o que é errado. Na verdade, elas têm uma certa sinônimo, as duas questões, as duas expressões, podemos dizer assim, pleno conhecimento. Por que o conhecimento é importante para que o amor cresça? Primeiro, nós vemos que a palavra conhecimento, epignosis. Gnosis é conhecimento. E aí ele faz uma expressão ainda mais forte, pleno conhecimento. Aparece 21 vezes no Novo Testamento. Conhecimento de Deus, conhecimento espiritual, ou seja, conhecimento teológico. Nesse sentido, irmãos, todo cristão precisa ser, deve ser, e é desafiado a ser um bom teólogo. Um bom conhecedor de Deus. Antes de eu começar a fazer teologia, em 1988, eu vi uma mensagem que me chamou a atenção, talvez foi algo que me despertou a conhecer. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer Deus. A mensagem diz o seguinte: todos os conhecimentos humanos têm tempo de validade, vão ficar aqui nesse mundo. Não é que eles não sejam importantes. Mas o único conhecimento que adentra a eternidade é o conhecimento de Deus. Isso me chamou a atenção. Ora, pensando em termos de estratégia de investimento, se aquilo que eu estudar, que vai ter sim validade para a profissão, até mesmo outras áreas ajudam, né, no conhecimento teológico, mas, no entanto, o que vai ter maior durabilidade, ou seja, o que vai ser eterno, é o conhecimento de Deus. E o amor, ele cresce pelo conhecimento. O crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e pelo discernimento. O ágape interessa-se realmente pelo outro. Deseja ajudá-lo, levá-lo para o alto. Então, em outras palavras, irmãos, Paulo está expressando o amor àquela igreja. Na mensagem passada, nós falamos que a melhor forma de você expressar amor a alguém é o quê? É orar pela pessoa. É interceder por essa pessoa. A maneira mais efusiva de amar alguém é você orar por aquela pessoa. E quando nós oramos de forma assertiva para que a pessoa cresça no amor, através do pleno conhecimento, nós estamos entendendo o que a Bíblia está dizendo em termos de expressão verdadeira de amor. Vejamos que, por esse motivo,
O amor precisa de conhecimento, de percepção clara da natureza e da situação da outra pessoa. Qual é o maior de todos os mandamentos? O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, toda alma. Veja, entendimento, conhecimento de Deus. Porque quando Deus se revela, e lembre-se que o primeiro ponto da teologia, a teologia bíblica, somos uma igreja bíblica. A teologia bíblica é revelacional. Primeiro ponto da teologia é que Deus, por livre e espontânea vontade, resolveu se revelar-se aos homens. E essa revelação, esse descortinar, é para que nós conhecemos. Não é para que deixemos de conhecer. Ora, é algo lógico. Se Deus revela, nós precisamos o quê? Conhecer essa revelação. E é um desafio para todos nós. Até que ponto nós conhecemos a revelação escriturística? A revelação da Bíblia. Se alguém me fizer uma pergunta bíblica, se alguém me perguntar assim, você já leu toda a Bíblia? Essa é uma pergunta que eu faço quando eu vou fazer um exame pastoral. Porque se o candidato disser que não leu toda a Bíblia, assim, então, peraí. Como você quer ensinar a Bíblia? Aliás, como você pretende continuar sendo um bom cristão ou crescer no amor a Deus se você não leu a Bíblia? Hoje em dia, irmãos, o que tem de falhas, de erros, de prática cristã e eclesiológicas se dá por conta de não conhecer a Bíblia. Porque se conhece a Bíblia direciona para ações assertivas em relação à vida cristã, em relação ao casamento, em relação a todos os relacionamentos humanos. Tudo que nós precisamos saber para sermos bons cristãos e crescer no amor está na palavra. Mas, meus irmãos, entrou vários tipos de orientações evangélicas pelas quais tem impedido que as pessoas conheçam a Bíblia. Tem igrejas que não tem mais a escola bíblica dominical. Nós também não temos. Nós temos a escola bíblica discipuladora, que é sábado, né? Por uma questão até mais estratégica, para conhecermos um pouco mais profundamente, em vez de toda semana, uma hora, a gente preferiu, então, entendendo que seria para melhor conhecimento, melhor percepção, fazemos, então, no sábado pela manhã. E aí temos o desafio no dia 26 de outubro, né? 28 de setembro agora. Não, eu vou dizer a respeito... 26 de outubro temos o dia todo. Nós temos agora, no mês de setembro, no quarto sábado, nós temos a parte B de um conhecimento muito importante em relação ao futuro, revelado nas Escrituras. A escatologia. Tivemos um bom início. Glorifico a Deus pelo início que nós tivemos. Nós tivemos aqui a igreja quase que na sua totalidade, com crianças estudando aqui atentas, com adultos atentos, como uma reverência à palavra. Irmãos, não é todo lugar que a gente encontra isso, é raro. Das pessoas pararem e ouvirem a palavra. De parar e ler a palavra. De parar e estudar a palavra. De estudar mesmo. De procurar cavar quais são os princípios, o que esse texto está dizendo, o que esse livro está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, afinal de contas, o que ele quer nos comunicar, o que a Bíblia quer nos comunicar. Nós temos aqui, pelo menos, 1 hora de exposição da palavra. Isso é para o quê?
para que nós cresçamos em amor. Quatro aspectos do conhecimento. Primeiro, conhecimento é para salvação. Segundo, o conhecimento é a marca do cristão. Se você olhar, por exemplo, lá em 1 Timóteo, vai comigo lá em 1 Timóteo, vamos ver aqui alguns textos bíblicos. 1 Timóteo 2,4. E vai dizer assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é para o quê? Para a salvação. Lembre-se, nós somos salvos, significa justificação. Nós estamos sendo salvos, significa santificação. Nós seremos salvos, significa glorificação. Hebreus 10, 26. Que vai dizer assim, 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos o pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, pleno conhecimento da verdade. O conhecimento é a marca do cristão. 1 Pedro 1, 2. Pedro 1, 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão, Colossenses 1, 10. A carta que nós estudamos, 1, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aí vem outros textos. Conhecimento é estado daquela pessoa que atingiu a maturidade. O pleno conhecimento é o estágio de quem atingiu a plena maturidade. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ao conhecimento do Filho de Deus. O amor não é cego e nem apenas um sentimento. Ele deve estar em pleno conhecimento e em toda a percepção. O amor é sempre o caminho do conhecimento. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dessa pessoa. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor não é um sentimento piegas, mas uma atitude nutrida pelo conhecimento e pela percepção. Crescemos na proporção em que conhecemos. Sem conhecimento da salvação, não haverá progresso rumo à maturidade. Se não conhecemos o Senhor, como poderemos amá-lo? No entanto, quanto mais conhecemos, tanto mais o amamos.
para termos maturidade cristã, verdadeiramente, nós precisamos perseverar no conhecimento. A verdade é um ingrediente essencial na experiência cristã. Sendo assim, todo cristão deveria ser um estudante de teologia. Na época que eu fui diretor de seminário, durante 8 anos, eu procurei democratizar o ensino teológico. Então, eu fazia divulgação não só para os futuros pastores, futuros missionários, mas para todos os crentes. Dando acesso, fazendo um preço mais acessível, dando condições, incentivando, e nessa intencionalidade tivemos muitos alunos. E quando em vez, alguém fala, fui aluno lá da Fabitel, Faculdade Batista de Teologia. Eu fui seu aluno. Eu estudei lá tal matéria. A gente não fazia uma grade fechada, mas a gente dava a oportunidade da pessoa escolher uma matéria e fazer uma matéria, se quisesse, dentro da disponibilidade que a pessoa tinha. Hoje em dia, irmãos, está muito acessível, né? Você tem o conhecimento teológico através das redes sociais, da internet, o estudo online, você tem o semipresencial, você tem o presencial, tem muitas oportunidades de estudar a palavra. Lógico, nós precisamos ter um certo cuidado, porque nem tudo ou a maioria desses supostos ensinos não tem a perspectiva bíblica, né? Como o amor deve se manifestar? Paulo ora para que a igreja de Filipenses não se apresente mãos vazias diante de Deus. Veja o versículo 11, voltando lá ao texto de Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A justiça é tomada aqui não no sentido de justiça prática, interna. Não é o sentido de justificação que Cristo fez, mas é algo que vem para o crescimento. E aí, queridos, nós chegamos então à nossa afirmação teológica, nossa ideia central, nossa grande ideia em relação à mensagem. E eu acredito que a grande ideia desses 3 versículos é a seguinte: o crescimento do amor pelo conhecimento produz maturidade, testemunho e glorificação a Deus. Amém? O crescimento do amor através do conhecimento produz maturidade, testemunho e glorificação do nome de Deus. Então, para quem está anotando para o PGM ou para você guardar, para meditar nisso, irmãos, é importante um segundo movimento quando nós ouvimos a palavra. É o movimento de meditação. Produz o quê? Ok. O crescimento do amor através do conhecimento produz maturidade, produz testemunho e produz glorificação a Deus. Amém? Por isso que é importante anotar e guardar para um segundo movimento, que é o movimento de meditação. Porque a retenção da palavra, ela se perde. Boa parte se perde daquilo que nós ouvimos. No entanto, se nós ouvimos, se nós lemos o texto, se nós escrevemos, guardamos um pouco mais. Mas se nós ouvimos, se nós lemos, se nós escrevemos e meditamos, guardamos mais. Então medite nessa palavra. Aqueles que vão participar do PGM durante a semana, compartilhe a palavra para que haja maior retenção
isso seja bênção na sua vida. Amém? Lembrando que nós temos o desafio também de ler Filipenses toda semana. A carta inteira, toda semana, e decorar um versículo. O versículo da semana passada foi Filipenses 1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O versículo dessa semana é o 9. E peço isso, ou minha oração é esta, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ou conhecimento e percepção, vale aí a sua versão da Bíblia. Ok? Decore esse versículo essa semana. Então leia toda a carta semana e decore esse versículo 1:9. Semana passada 1:6, agora 1:9. Tá? Então cada segmento a gente vai selecionar um versículo para desafiar os irmãos a decorar. Tá bom? Bom, vamos lá. 3 razões pelas quais o crescimento do amor evidencia a nossa maturidade, ou resulta em nossa maturidade, nosso testemunho, nossa glorificação a Deus. Ou 3 benefícios do crescimento do amor pelo conhecimento. Vamos lá. Primeira razão, primeiro benefício, tanto faz. É razão porque manifesta a nossa maturidade, nosso testemunho e nossa glorificação a Deus. E também benefício para a nossa própria vida espiritual. Primeiro, a excelência é experimentar. Vou já dizer os 3, depois vou decorrer sobre os 3. Primeiro, a excelência é experimentar. Segundo, a transparência é vivenciar. Terceiro, a eficiência é manifestar. Está fácil de guardar também. Harmonia fonética aí. Então, a excelência é experimentar. Amém? A excelência é experimentar. Vamos ver o que é isso. Lá em Romanos 12, 1:2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Confere aí na sua Bíblia, vamos ver se eu decorei certo. Romanos 12, 1 e 2. 12, né? 12, 1 e 2. Vai ser colocado lá também, ó. Tá. Romanos 12, 1 e 2, então abra lá comigo a sua Bíblia. Vamos conferir então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, a excelência, ela é experimentar. Quando o nosso amor cresce pelo pleno conhecimento, existe excelência. A excelência é experimentar. A gente começa a viver uma vida cristã com excelência. Não uma vida cristã rastejante, sem algo excelente de Deus para nós. Começa então a mudança de dentro para fora. Já dizia um filósofo, e eu não vou dizer o nome dele para não criar barreiras, mas ele dizia o seguinte: o mais importante não é aquilo que fazem com você,
você faz daquilo que fizer com você. Mas o importante é a sua reação diante as situações que a vida nos impõe, que as pessoas nos impõem. Mas esse filósofo disse é uma coisa que já está na Bíblia, inclusive no livro de Filipenses. Lembra que uma vez nós compartilhamos sobre os 4 ladrões da alegria? Problemas, pessoas, preocupações. Então, a vida nos impõe situações. Paulo, por exemplo, Paulo estava numa prisão. E Paulo manifesta o quê? Alegria. Porque certamente o amor de Paulo havia crescido pelo conhecimento que ele adquiriu de Cristo. Paulo era um excelente estudante de teologia. Ele era aquele aluno que tirava a nota máxima, primeiro aluno da classe, na doutrina judaica. Foi aluno de Gamaliel. Se destacou como estudante. Se destacou tanto que na percepção do que ele tinha aprendido, para ele, a seita do caminho, que ainda não era chamado cristãos, era a seita do caminho, eram os nazarenos, era uma ameaça para aquilo que ele tinha aprendido. E ele então se coloca como perseguidor. Por quê? Porque ele havia aprendido algo. Mas aí quando ele começa a aprender de Cristo, e às vezes as pessoas mais resistentes ao Evangelho são aquelas pessoas que quando se convertem são as maiores bênçãos para a proclamação do Evangelho. Então aquele seu vizinho que é resistente, porque ele tem um certo posicionamento, seja religioso ou não, aquela pessoa que é ateu, que argumenta, que discute, que... E no dia que ele se converter, ele vai ser um bom proclamador da palavra. Não é assim que funciona? Você vê, as pessoas que mais pregam a palavra, aquelas pessoas que se destacam no meio evangélico, são aquelas que foram totalmente arredias ao evangelho, ou tinham uma vida muito distante dos padrões bíblicos. E aí entendeu, compreendeu, se aprofundou. E aí se torna uma bênção, porque é a excelência manifestada do interior. Então, mas por que eu não consigo? A dica está aqui. Procure conhecer mais e mais. Permita que o seu crescimento, o crescimento do seu amor, cresça pelo pleno conhecimento da revelação de Deus. Segundo lugar, a transparência é vivenciada. Veja aí o versículo, voltando lá em Filipenses 1, versículo 10, parte B. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Sinceridade e culpabilidade. E aí eu traduzi por transparência. O amor maduro desemboca em sinceridade, inculpabilidade. Ou seja, inculpáveis. Sinceridade e ser inculpável. Qual a diferença? A sinceridade tem a ver com a vida íntima. A pessoa é sincera. Inculpabilidade tem a ver com a vida pública. É fácil perceber a diferença. Sinceridade é sua vida particular. Inculpabilidade é sua vida pública. É tão importante você ser sincero, ou seja, estar bem com Deus sinceramente,
e você ter um bom testemunho, as pessoas falem bem de você. Pode falar mal no sentido de perseguição, porque você se posiciona como cristão, aí tudo bem. Mas não falar mal em termos de dar mau testemunho. Paulo usa o termo muito sugestivo aqui para descrever a palavra sincero. É a palavra eulicrines, que significa duas coisas: luz solar e julgar, na epistemologia. E aí, essa sinceridade tem a ver com sincera. Então, eu pedi para um objeto de porcelana e na cozinha. Então, foi encontrado esse prato aqui de porcelana, está escrito de porcelana. Então, quando é um objeto como esse, e tem porcelanas que são caríssimas. Se você pega, por exemplo, uma porcelana chinesa, é muito caro. Então havia objetos de porcelana naquela época. E aí o que acontece? Quando no transporte ou no manuseio se quebrava, o que eles colocavam? Colocavam cera para disfarçar. E aí, para a pessoa saber se aquele objeto de porcelana estava com alguma rachadura, colocava no sol. Porque no calor do sol e na luz do sol se revela se o objeto é puro, no sentido de não ter nenhuma rachadura. É isso que Paulo está dizendo. Que se a nossa vida for colocada à luz do sol, na luz de Deus, você vai ter rachadura. Então, se a gente deixar esse papo cair, e se colocarmos cera, o teste é colocar no sol para ver se esse prato é sincero ou não. Ou seja, sem cera. Sua vida diante de Deus é sincera? É sincera? É isso que Paulo está dizendo. A combinação dos termos escreve o que é capaz de passar pela prova da luz solar. O calor, vou guardar o prato aqui, senão acaba quebrando. O que pode ser exposto ao sol, sem que apareça falha alguma. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Somos pecadores. Mas cada vez que nós recorremos ao perdão de Deus, ao sangue de Jesus, aos olhos de Deus, nós passamos a ser sinceros. E até mesmo ser sincero diante de Deus, ou seja, transparente. É importante nós sermos transparentes em relação a Deus. Então Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas lutas. Então seja transparente com Deus. E seja transparente com as pessoas também. Transparência. Não mostre aquilo que você não é, nem diante de Deus e nem diante das pessoas. Sinceridade e inculpabilidade. O cristão sincero não tem medo de ser exposto à luz do sol, à luz de Deus. Ah, estão dizendo, estão falando, não sei o quê. Ninguém segura a boca do povo. Se põe diante de Deus. Se põe. Peraí, mas o que estão dizendo? Se expõe. A palavra também, apróstopos, jamais é usada de tropeço para outra pessoa.
terceiro e último. A eficiência é manifestada. Então, a excelência é experimentada, a transparência é evidenciada e a eficiência é manifestada. Versículo 11. Acompanhe comigo a leitura do versículo 11. Cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por isso que nós temos que o crescimento do amor através do conhecimento produz maturidade, produz testemunho, produz glorificação do nome de Deus. Porque quando nós frutificamos, quando nós somos sinceros, quando nós somos inculpáveis, quando nós então temos essa frutificação, isso mostra o quê? Que nós estamos tendo maturidade, que o nosso testemunho está sendo produzido um bom testemunho e que Deus está sendo glorificado. Então, a eficiência é manifestada. Né? É manifestada através do quê? Da frutificação. Devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Vivemos à luz da eternidade. Já percebeu que cada dia, cada minuto, você está mais próximo da eternidade? Tem pessoas que não percebem isso, né? Às vezes a gente passa despercebido. Parece que a gente vai viver o tempo todo aqui. Não, nós estamos de passagem. Qual é o legado que você está dizendo, que você está deixando? Quais os frutos para a glorificação de Deus você está produzindo? Para isso, irmãos, nós vamos ir para o texto de João capítulo 15. Vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 15. Que é o texto que exatamente fala sobre essa questão de como podemos frutificar em Cristo. Texto conhecido. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o tira e limpa todo que dá fruto, para que dê mais. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso significa conhecimento. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim, nem vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu tenho lá no quintal algumas árvores frutíferas que ainda não deram frutos. Tem um pé de manga que não deu fruto ainda. Tem uma jabuticabeira que não deu fruto. Mas a irmã Eva compartilhou com a Noêmia que também ela tem uma, inclusive trouxe, né, no domingo passado, algumas jabuticabas muito saborosas, diga-se de passagem, que foi compartilhado com os irmãos, né? Mas ficou um tempo sem produzir, não foi isso? Ficou bastante anos. Bastante anos. Porque ela não é enxertada, né? Já tem alguns anos. Já me deu vontade de arrancar. Não, mas vai dar. E eu falei assim, talvez precise de mais água. É os anos. Talvez precise de mais sol, porque tem outras árvores, né, fazendo sombra em parte do dia. Mas já me deu vontade de arrancar. E todo ano eu falo, esse ano vai dar fruto. Esse ano vai dar fruto. Mas temos tido paciência. Deus tem paciência com a gente também. Mas ele é leve. Isso aqui é para todos nós.
para todo cristão. Lógico, frutos, nós temos frutos de várias formas. Temos frutos de uma vida que realmente glorifica a Deus, frutos de ganhar almas, frutos. Jesus foi na figueira, procurou e não achou. Qualquer dia eu vou trazer uma mensagem sobre a figueira estéril, que Jesus amaldiçoou. Não é típico de Jesus amaldiçoar, mas aquela figueira estéril ele amaldiçoou. Por quê? Porque aquela figueira aparentou ter frutos. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Então muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado de ter aparência e não ter fruto. Parecer ser cristão e verdadeiramente não ser. Isso acontece infelizmente muito. E precisamos pedir para Deus misericórdia para que isso não aconteça conosco também. No Novo Testamento, esse futuro é um elemento decisivo no qual se volta todo pensar e agir, ou seja, a volta de Cristo. Qual é a fonte do fruto de justiça? O fruto de justiça é por meio de Jesus Cristo. Então, assim, ele produz, porque Jesus Cristo, sendo a videira verdadeira, o mais importante não são os galhos, o mais importante é o tronco principal. Porque numa videira, não sei quantos já viram, uma videira é a parte do tronco principal e ela ramifica e se coloca num lugar alto. Então podemos fazer algumas comparações, algumas analogias. O ramo, ele precisa estar ligado, sempre ligado. Ele não pode estar no chão, porque senão ele não produz. Ele tem que estar no alto. Ele precisa ser limpo. Porque o ramo que dá fruto, o pai o quê? O limpo. Para que produza mais frutos. Não produzimos frutos por nós mesmos. Como o texto diz, sem Jesus nada podemos fazer. O fruto não é a produção própria do ramo, é a produção da videira. A ceifa que faz frutificar é Cristo. Dele vem toda a força e todo o poder. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo em nós. E finalmente, qual é o propósito disso? O propósito final é a apresentação do fruto de justiça no dia de Cristo. Lá no versículo 11, parte final. Até o dia de Cristo. Lá no final, para a glória e louvor de Deus. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. Deus é o fim último de todas as coisas. O cristão não deve pretender ganhar louvor, crédito, honra e prestígio para si, mas para Deus. Amém? Amém. Que cresçamos em amor através do pleno conhecimento. Com isso, nós teremos maturidade, nós teremos bom testemunho e nós glorificaremos o nome de Deus. Com uma excelência vivenciada, com uma transparência
experimentada e com uma eficiência manifestada. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, que nos orienta, e nós te louvamos porque aprendemos sempre mais quando nos debruçamos, quando nós dedicamos um tempo. A vida é tão corrida, são tantos compromissos, são tantas coisas que precisamos fazer nesse mundo pós-moderno, e isso nos rouba tempo precioso com a tua palavra, com o conhecimento. Nós te louvamos por essa manhã, que o Senhor nos permitiu conhecer um pouco mais, em saber que o nosso amor irá crescer no pleno conhecimento. Nos abençoe, ó Pai, nesse sentido. Que sejamos excelentes conhecedores da tua palavra. Excelentes conhecedores, não só no intelecto, mas no coração e na vida e na experiência com Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos.